Olá, nonos anos. Vamos lá então, conforme combinado, eu preparei esse vídeo para vocês entenderem melhor a sequência de eventos que levaram ao fim da velha república e a era Vargas, ou seja, a era do presidente Getúlio Vargas. Então vamos lá. Nessa República Velha, nós tínhamos aquela situação de vários conflitos armados, inclusive simultâneos. Então, podemos citar a Revolta de Canudos, que ocorre no Nordeste do Brasil, e a Revolta de Contestado, que ocorre no Sul do Brasil, além da Revolta da Vacina, que ocorre no Rio de Janeiro, como as demais revoltas, a da Chibata, não é, formada por marinheiros do Brasil. E a partir daí nós temos um contexto da chamada política do café com leite. Por quê? Porque o voto na época era aberto, o que permitia aos latifundiários, aqueles que tinham terras, conseguirem o poder político e econômico. Seria a política do café com leite. Ora subia um presidente paulista, e São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, ora subia um presidente de Minas Gerais. Minas Gerais é considerada a maior produtora de leite no Brasil até hoje. E essa política do café com leite desagradava a muitos. E daí nós temos os atritos entre militares e civis, no caso, presidentes civis. Tivemos um presidente que ordenou a prisão de Hermes da Fonseca, que era um militar. Esse presidente era um civil, era o Arthur Bernardes, e isso foi um estupim para várias revoltas entre os militares. Eu digo revoltas armadas. A primeira e mais significante, ela ocorre no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. A princípio é uma rebelião dos militares, eram tenentes, eram muito jovens na ocasião. E eles se rebelam em 1922. Qual o número dos revoltados? Eram apenas 17 e contaram com mais um que era um civil, Pinheiro Otávio, que se soma a eles. A revolta, ela é considerada a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Por quê? Porque somente 18 pessoas participaram, inclusive porque eles também lutavam contra a corrupção no poder desta república. Os 18 do Forte de Copacabana, como mostra a foto, eles saíram em plena Avenida Atlântida e eles não se renderam às tropas federais. O movimento acabou, porém, os tenentes das Forças Armadas naquele momento iniciam um movimento chamado Movimento Tenentista. Faz parte do movimento tenentista a também chamada Coluna Prestes, que era liderada pelo tenente Luiz Carlos Prestes,
que mais para frente também se torna um líder comunista no Brasil. Ele era casado com Olga Benário. Tem até um filme que se chama Olga, que fala sobre eles. A coluna Prestes, ela é bem interessante, porque ela sai do sul do Brasil e atravessa todo o país, chegando ao norte. Eles lutavam contra o poder das oligarquias. Eles tinham um projeto salvacionista, ou seja, salvar a chamada honra da República, criar defesas efetivas republicanas. Eles eram contrários à existência do federalismo no Brasil. Nessa época também surge um movimento que não é tenentista, é um movimento civil chamado de banditismo, que era o grupo do cangaço liderado por Lampião. A atuação do movimento tenentista, ela ocorre dos anos de 1922 até 1927, porque eles alegavam que isso gerava a concentração do poder em núcleos regionais do país. E aí a gente pode falar da Revolução de 30, mas revolução, então, na verdade foi um golpe militar e não exatamente uma revolução armada. O Getúlio Vargas era um tenente no sul do Brasil e ele, junto com outros representantes de outros estados, como o de Minas Gerais e alguns estados do Nordeste, eles se aproveitam da insatisfação popular conforme a crise econômica do Brasil em 1930, assim como o mando e desmando através de eleições fraudulentas, não é, contra toda aquela corrupção que existia. Então nós chamamos de golpe de Estado. Por quê? Porque o presidente da época, Washington Luiz, tinha sido legitimamente eleito. Não houve um processo de impeachment, mas ele foi preso. E o outro presidente que deveria assumir, o Júlio Prestes, ele, devido à revolta, a Revolução de 30, ele não pôde assumir. Então é isso. Caso vocês tenham dúvidas, podem deixar aqui. E na semana que vem nós já falamos da Era Vargas. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos. Várias famílias, vários barracos. Uma mina grávida e uma